Quero convidá-los para que, por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 18, o versículo é o de número 33. 2 Samuel, capítulo de número 18, versículo 33. Na versão que eu tenho em mãos, diz assim o texto: Então o rei, aqui trata-se do rei Davi, se perturbou e subiu para a sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera se eu tivesse morrido no seu lugar, meu filho Absalão. O contexto no qual está inserido o texto que nós acabamos de ler fala de algumas tragédias que aconteceram na família de Davi. E para você entender, eu vou fazer o resumo do resumo. Porém, sugiro que em outro momento você leia todo o contexto, que é rico em detalhes, e cada detalhe traz uma grande lição que pode ser e deve ser aplicada na vida familiar. O jovem Absalão, agora morto, diz a Bíblia que ele tinha uma irmã chamada Tamar. A Bíblia diz que eles se amavam muito como irmãos, porque eles eram irmãos, filhos do mesmo pai, Davi, com a mesma mulher. Como nós falamos, era irmão da parte de pai e mãe. A Bíblia diz que Tamar se tornou uma jovem muito linda, muito bonita, de modo que ela chamou a atenção de um jovem chamado Aminon. Nada de errado se Aminon também não fosse irmão de Tamar, porém meio irmão, apenas filho de Davi. Aminon alimenta no seu coração uma paixão doentia, uma paixão carnal e uma paixão demoníaca pela irmã, a ponto de planejar e abusar sexualmente da própria irmã. Quando isso acontece, Tamar, ela vai encontrar consolo nos braços do seu irmão Absalão. Absalão, tomado por uma ira tão grande contra Aminon, seu meu irmão, planeja matá-lo e manda matá-lo, faz o planejamento da morte do próprio irmão. Quando Absalão mata o próprio irmão, a Bíblia diz que ele foge, e ele foge para a casa do seu avô materno, que, segundo a história, tinha algumas situações não resolvidas com Davi. Quando ele volta, 3 anos depois, Absalão volta, mas não para pedir perdão a seu pai pelo que ele tinha feito com seu irmão, mas a Bíblia diz que ele volta com o plano de tomar o reino do próprio pai, e se preciso, matar o próprio pai. Acontece que Absalão, ele tenta quebrar um princípio espiritual fundamental, que é o princípio da autoridade. Ele se levanta contra a autoridade de Davi como seu pai, e se levanta contra a autoridade de Davi como seu rei. E o resultado é a sua morte. Entenda uma coisa: toda vez que você tentar quebrar um princípio espiritual, quem sai quebrado é você.
Pastor Marquinhos falava sobre isso na nossa noite de DNA. A maldição vem para quem tenta quebrar. E Absalão tenta quebrar a autoridade de seu pai, e o resultado da rebeldia de Absalão foi a sua morte. Então entenda, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o mestre na arte de gerenciar conflitos. Davi que tinha o poder de persuadir a ponto de transformar inimigos em seus aliados. Agora, Davi tinha uma filha abusada sexualmente e um filho abusador. Davi tinha um filho assassinado e um filho que tinha participado diretamente do assassinato do seu irmão. E agora Davi tinha um filho rebelde e um filho morto pelo seu próprio exército. Então entenda uma coisa: seja você um anônimo ou seja você um líder em evidência, seja você rico, seja você pobre, seja você cristã, uma pessoa cristã, evangélica ou não, viver em família sempre será um grande desafio. Há quem diga que criar filhos nos dias de hoje é pior do que criar filhos antigamente. Vai falar isso para Davi. Em um momento que a pornografia não era tão acessível como é hoje, tem um filho que abusa da própria irmã. Em um momento que não existiam jogos eletrônicos, filmes violentos, um irmão planeja e mata o próprio irmão. Então entenda uma coisa: viver em família sempre será um grande desafio. E a verdade é que não existe uma fórmula mágica, não existe um passo a passo, não existe um tutorial no YouTube que possa nos ensinar o passo a passo de como vencer esse desafio de viver em família. Mas graças a Deus, nós temos a palavra do Senhor, amém? E com base no texto que nós lemos, eu quero ministrar uma palavra sobre o tema Aprendendo com a Morte, sobre vida na família. Eu ia pedir para você repetir, mas eu sei que ninguém mais gosta disso, então... Aprendendo com a morte, sobre vida na família. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso aprender com algo que causa tanto medo e tanta dor como a morte? Pastor, é possível aprender alguma coisa com a morte? É possível aprender alguma coisa com algo que eu tenho tanto medo, que causa tanta dor em nós? A verdade, eu acredito, é que nada nos ensina tanto acerca da vida quanto a morte, quanto o momento de luto. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, onde há banquete. Por quê? Porque lá no luto se vê o fim de todos os homens. Aí a Bíblia vai dizer que os vivos, vendo isso, aplicam no seu coração, aprendem algumas coisas, aprendendo com a morte sobre vida na família. Eclesiastes 7,2 está dizendo, é melhor
você estar diante de um caixão, porque lá você vai refletir mais acerca da vida do que estando na frente de um bolo de aniversário. Porque a morte, o momento de luto, mostra o fim de todos os homens. E nós, os vivos, aplicamos isso no coração. Parafraseando o texto que nós lemos, Davi, ao receber a notícia da morte de um dos seus filhos, ele faz o que qualquer pai faria. Ele fica desesperado. E o texto vai dizer que desorientado, ele andava de um lado para o outro, subia e descia, e andando ele chorava, e chorando ele gritava, dizendo: meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido no seu lugar. Em outras palavras, Davi está dizendo: se fosse possível, eu abriria mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, só para morrer no seu lugar. Absalão, meu filho Absalão. A primeira coisa que nós aprendemos com a morte acerca da vida em família é que sem as pessoas que nós amamos, as coisas perdem o sentido. Sem as pessoas que nós amamos, as coisas perdem o sentido. Davi continuava rei, Davi continuava com o seu exército forte, Davi continuava com os seus palácios reais, com as suas casas reais, mas diante da morte do seu filho, nada daquilo fazia sentido para ele. Entenda isso. Sem as pessoas que nós amamos, as coisas perdem o sentido. Eu me lembro, 2020, o pastor falava sobre o período de pandemia, e aí eu me lembrei desse episódio. Em 2020, logo quando saiu o decreto governamental, e por conta da pandemia, que proibiam as reuniões de culto no templo, eu me lembro, pastor Marquinhos, que no primeiro domingo, que não teve o culto por força do decreto, eu fui para o templo, fui para a igreja, me arrumei, abri o templo, acendi as luzes, sozinho, nem a minha família eu levei. Peguei uma cadeira, era domingo, no horário do culto, sentei bem no canto do altar. E aí eu comecei a olhar para as cadeiras todas vazias. Foi quando Deus falou isso comigo. Sem as pessoas, as coisas perdem o sentido. A estrutura de som estava lá, mas os músicos não estavam. Não fazia sentido. As salas do ministério infantil estavam lá, mas o ministério infantil não estava, as crianças não estavam. Não fazia sentido. As cadeiras estavam todas na nave da igreja. Eu me lembro exatamente, nós tínhamos na nave 428 cadeiras. Não tinha ninguém sentado nelas. Então entenda isso, a morte nos ensina que sem as pessoas que nós amamos, as coisas perdem o sentido. Sem as pessoas que nós amamos, a posição que nós temos, a posição social, perde o sentido. Na verdade, sem as pessoas que nós amamos, até as nossas conquistas perdem o sentido. Eu costumo dizer que de nada adianta termos muitas conquistas na vida, se nós não tivermos pessoas que nos amam, e pessoas que nós amamos, com quem nós celebrarmos as muitas conquistas que nós temos. De nada adianta ter muitas conquistas na vida, se não tivermos pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos, com quem nós celebrarmos essas conquistas. De nada adianta termos muitas coisas na vida, muitos bens materiais, se nós não temos pessoas com quem compartilharmos as muitas coisas que nós temos. Para que uma boa casa, se não tiver uma família
Para ter um bom carro, se não tiver uma família para dar uma volta, para dar um passeio? É uma das coisas que eu mais gosto, é passear de carro com a família. Ainda bem que a gasolina deu uma melhorada, né? Graças a Deus. Entenda isso. A morte nos ensina que sem as pessoas, as coisas perdem o sentido. A segunda coisa que a morte nos ensina acerca da vida em família é que um dia o amanhã não existirá para cada um de nós. Entenda isso. Um dia, querendo você ou não, um dia, gostando você ou não, o amanhã não existirá para cada um de nós. Nós fazemos planos, nós criamos expectativas, nós cultivamos esperança, nós nos planejamos. E não há nada de errado em se planejar. Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito que diz que ninguém planeja fracassar, mas todos fracassam por não planejar. Mas aí a gente faz planos, nós alimentamos esperança de que o amanhã será melhor do que o hoje, mas a verdade é que um dia o amanhã não vai existir para cada um de nós. Nós sonhamos com o amanhã melhor do que hoje, mas a verdade é que o amanhã pode se tornar um verdadeiro pesadelo, ou pior do que isso, talvez o amanhã não exista. Eu gosto de Tiago, gosto muito do livro de Tiago, porque ele traz uma teologia muito prática. E aí Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, ei, vocês que dizem, amanhã nós iremos à cidade tal, e lá nós vamos comprar, lá nós vamos vender, nós teremos muito lucro. Aí Tiago diz assim no versículo 14, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã com vocês. O que é a vida de vocês? Aí Tiago diz, olha, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, acaba, vai embora, some. O salmista no Salmo 90, versículo 10, ele diz que a duração da nossa vida é 70 anos. Alguns, pelo seu vigor físico, vai passar um pouquinho disso, mas tudo é canseira e enfado. E aí o salmista diz, porque cedo nós somos cortados e saímos voando. O livro dos Salmos é um livro poético. Dentro da divisão literária da Bíblia, é um livro poético. Então, quando o salmista diz que cedo nós sairemos voando, ele está dizendo de forma poética que cedo a gente vai morrer. Por mais que se viva 120 anos aqui nessa terra, o que é possível para poucos, ainda assim, no final dos 120 anos, você vai ter a impressão que viveu pouco. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós não gostamos da ideia de envelhecer, muito menos da ideia de morrer. Mas a verdade, e a morte nos ensina isso, é que um dia o amanhã não existirá para cada um de nós. A verdade é que seja você bonito ou feio, do mais sadio ao mais doente, do mais sedentário ao mais atleta, essa garrafinha aqui, de plástico, vai passar mais tempo na terra do que qualquer um de nós. Pesquisas dizem que é 200 anos ou mais, vai passar mais tempo do que nós. Diante dessa certeza, nós não podemos deixar para amanhã o que precisamos fazer hoje. A morte nos ensina acerca da vida em família, que nós não podemos jamais deixar para amanhã aquilo que nós precisamos fazer hoje. Por quê? Porque hoje é o dia mais especial, porque o amanhã talvez não exista. Leia o contexto no qual está inserido o texto que nós lemos, é extraordinário.
No versículo 5, quando Davi fala com o seu exército, que estava se preparando para ir atrás de Absalão, Davi dá uma ordem, diz a Bíblia que todos ouvem a ordem do rei Davi. A ordem era, Davi dizendo: por amor a mim, me tragam Absalão vivo. Em algumas versões, Davi vai dizer assim: olha, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Quando eu leio isso, eu entendo que Davi queria uma última chance para olhar nos olhos de Absalão e dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te perdoo pelo que você fez. Meu filho, me perdoa pelo meu silêncio, pela minha falta de posicionamento diante de tudo o que aconteceu. Talvez Davi quisesse uma outra chance para consertar os erros que qualquer um de nós cometemos como pai ou mãe ou filho. Acontece que Davi está na sua casa, cercado pelos seus seguranças, e diz a Bíblia que de longe ele vê um mensageiro. Naquela época não tinha celular, obviamente, e o mensageiro chega, se prostra diante do rei, e a primeira pergunta que Davi faz é: como está o jovem Absalão? E o mensageiro, não querendo dar uma resposta tão direta, diz: quem me dera que todos os inimigos do rei tivessem o fim que teve o jovem Absalão. Em outras palavras, o mensageiro estava dizendo: Absalão morreu. E aí entra o texto que nós lemos, Davi fica desesperado. Davi não teve a última chance para abraçá-lo. Mas você tem. Você ainda tem. Acredite, uma hora o telefone vai tocar, vai chegar uma mensagem no aplicativo, você vai abrir e do outro lado da linha alguém vai dizer: a pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, que Deus te livre disso, que Deus nos livre, mas é uma realidade, morreu. Ou pior do que isso, ou em algumas situações melhor, você pode ser a notícia. Você pode ser a notícia. Por isso hoje é o dia de entregar as flores. Hoje é o dia de fazer aquela declaração de amor. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de dizer: eu te perdoo. Hoje é o dia de conversar. Hoje é o dia de honrar. Hoje é o dia de ser fiel, de ser leal. É hoje o dia de consertar os erros que cometemos. É hoje o dia de dizer: eu te amo. De dar aquele telefonema, mandar aquela mensagem. É hoje. Porque a morte nos ensina acerca da vida em família, que um dia o amanhã não existirá para cada um de nós. Acredite você, todos nós um dia seremos apenas uma lembrança no coração daqueles que nos amam. Entenda isso. Todos nós um dia seremos apenas uma lembrança no coração daqueles que nos amam. E aqueles que nos amam um dia serão apenas uma lembrança no nosso coração. Por isso, faça tudo para gerar memórias afetivas, momentos que valem a pena ser relembrados, porque um dia tudo que você vai ter serão as fotos e os vídeos que ficarão. 2020 e 2021 foram anos muito difíceis, e eu, nessa correria de conciliar a presidência de uma igreja com a atividade policial, que é uma bênção, tirando serviço à noite, final de semana, dia de sábado, oh meu Deus, oh misericórdia, só Deus. Teve um momento que eu quase adoeci. Sabe o que eu fiz? Peguei meu carro. O nosso carro é um Onix 2019, um carro popular. Coloquei numa cegonha, direção de São Paulo. Peguei a família, entramos no avião, pousamos em São Paulo, pegamos o carro, e aonde a gente quis andar, nós andamos. 55 dias. Na maioria das vezes, para não pagar hotel, para economizar, obviamente, estávamos dormindo numa barraca. Comprei uma barraca,
Aí para o sul é cheio de campo. Parávamos no campo, entrávamos na barraca, dormia, só festa, criando memórias afetivas. Dias que jamais sairão da mente dos meus filhos, dos nossos filhos. 55 dias só curtindo. Dias que ficarão na nossa memória por muito tempo. Até porque o consignado foi de 120 meses, né? Então, todo final de mês a gente quer esquecer, a gente se lembra. O ano que vem a gente renova e vai de novo, né? Que nem diz aquele meme, eu quero viajar. Quando nós morávamos em Cruzeiro, meu pai é lá de Cruzeiro, minha mãe também, eu sou nascido e criado em Cruzeiro. Meu pai mora numa chácara, toda semana, uma vez por semana a gente juntava os meninos, pegava as coisas e íamos dormir na casa dos meus pais. Por quê? Porque um dia, para cada um de nós, o amanhã não existirá. Diante disso, dessa certeza, entenda que o maior investimento que você pode fazer é na sua família. É na sua família. E por quê, pastor? Porque quando eu invisto na minha família, eu estou investindo no reino. Entenda isso. Quando eu invisto na minha família e a minha família investe em outras famílias, nós estamos investindo no reino. Pastor, e como que a minha família pode investir em outra família? Pastor, como que eu posso investir na minha família? Primeiro, o maior investimento que você pode fazer na sua família é cuidar da sua família. Vá cuidar da sua família. E como que eu posso fazer com que a minha família invista em outras famílias? Quando você pega parte dos seus rendimentos da família e você dizima e oferta, é a sua família investindo em outras famílias. Quando a igreja faz um evento como o de ontem, é a nossa família ou as nossas famílias juntas, como comunidade cristã, investindo em outras famílias. Quando o Luiz e a Janaína, terça-feira, abre a porta da casa, da família deles, preparam a varanda, organizam as cadeiras, e aí começam a chegar outras famílias. Eu estou indo lá, e aí chega a minha família, chega a do Tico, chega a do Baiano, chega a do Renato, do Tadeu, eu não lembro todos, eu estou indo há pouco tempo. É a família do Luiz investindo em outras famílias. Agora, mais poderoso do que isso, para a gente já caminhar para o encerramento, mais poderoso do que isso, entenda a lógica. Quando eu invisto em família, eu estou investindo no reino. Quando a minha família investe em outras famílias, nós estamos investindo no reino. Por que que isso é importante? Olha que extraordinário. Quando você investe no reino, o Rei dos Reis investe em você. Entenda isso. Se você entender isso, a sua vida vai mudar. Quando você entender que quando eu invisto na minha família, eu estou investindo no reino, e quando eu invisto no reino, o Rei dos Reis investe na minha vida. Quando você entender que quando a minha família investe em outras famílias, nós estamos investindo no reino, e quando nós investimos no reino, o Rei dos Reis investe na nossa família. Pastor, o que é ter um investimento do Rei dos Reis na família? Olhe para mim. Ter um investimento do Rei dos Reis na família é você ter acesso a coisas que o dinheiro não pode comprar. Entenda isso.
Quando você investe no reino, o Rei dos Reis investe em você, e esse investimento te dá acesso a coisas que o dinheiro jamais poderia comprar. A casa boa, a viagem dos sonhos, o carro, isso aí é a fichinha. Você estuda, você trabalha, você compra. Mas o amor, a alegria, a paz que excede todo o entendimento, só é possível quando você investe no reino de Deus. São investimentos que o Rei dos Reis faz na nossa vida. Aprendendo com a morte sobre vida na família. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje, porque um dia o amanhã não existirá para cada um de nós. Aí eu quero encerrar. Mas eu não vim aqui para falar de morte apenas. Eu não vim aqui para falar de tragédias apenas. Eu vim aqui para falar de vida, para dizer a você que há vida abundante de Deus para a tua família, para dizer a você que independente da tragédia que está acontecendo na tua casa, a cura de Deus para a sua vida. Queridos, eu e a minha esposa, desde que nos casamos, há 19 anos atrás, nós estamos envolvidos diretamente com a obra, inicialmente como missionários da Junta de Missões Nacionais. E já ouvimos tanto casos de tragédias, mas mais do que os casos de tragédias, nós temos testemunhos de cura de Deus. Eu me lembro de uma vez, era um encontro com Deus, e no meio do encontro uma jovem me procurou, e chorando ela dizia: pastor, eu não consigo perdoar o meu pai. E eu comecei a ouvir aquela jovem, e ela disse: pastor, eu não consigo perdoar o meu pai. Pastor, eu vi o meu pai, eu tinha 8 anos de idade, eu vi o meu pai matar a minha mãe a facadas, pastor. Terrível, isso é uma tragédia terrível. Deus curou aquela jovem, está na igreja até hoje, tem uma família abençoada. Eu e a minha esposa atendemos uma jovem, na verdade o casal, passando por dificuldades terríveis no casamento. E aí ela diz: pastor, a infância inteira eu passei sendo abusada pelo meu pai. São dores terríveis, são feridas terríveis, são coisas que geram morte emocional. Mas eu vim aqui para dizer a você que independente da tragédia que tenha acontecido na sua família, a cura de Deus para a sua família, a cura de Deus para a tua casa, a cura de Deus para a tua alma. Entenda isso. Embora a morte seja uma das nossas certezas, a morte não é a maior das nossas certezas. A maior das nossas certezas é a certeza da vida eterna conquistada na cruz do Calvário. Sabe, imagine aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo aqui. Essa linha do tempo é a nossa vida. Aqui, nesse extremo, está o início dela. Lá no final, o fim. Aqui, a certidão de nascimento, lá no final, a certidão de óbito. Imagine que todos nós, enquanto nesta vida, cada ano que se passa, cada passo que eu dou na vida, é um passo a mais na direção da morte, sim ou não? Sim. A verdade é que a gente já começa nessa vida numa contagem regressiva. Cada ano que se passa, mais um ano perto do fim. Cada ano que se passa, mais um ano perto da morte. Mas a partir do momento que nós passamos pelo processo que a teologia chama de regeneração, novo nascimento, a partir do momento que eu nasci de novo, que a regeneração entrou na minha família, agora cada passo que eu dou nesta vida não é mais um passo na direção da morte,
mas é mais um passo na direção da vida eterna. Entenda isso. Cada passo que eu dou nesta vida não é mais um passo na direção do fim, mas é mais um passo na direção daquilo que Deus preparou para mim, daquilo que Deus preparou para você, daquilo que Deus preparou para a tua família. Cada passo que nós damos nessa vida é mais um passo na direção daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus preparou para os que o amam. Entenda isso. Mas pastor, a caminhada aqui está muito difícil. Mas pastor, na minha família é uma tragédia atrás da outra. Deixa eu dizer algo para você. Palavras de Paulo escrevendo aos Romanos: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. A caminhada aqui é difícil. Ninguém falou que era fácil. Os dias são difíceis. É tragédia atrás de tragédia. Mas a nossa esperança, pastor Marquinhos falou sobre isso. A nossa esperança, me escute, é que ainda que as coisas por aqui não melhorem, ainda que as coisas por aqui não fiquem tão bem como nós gostaríamos que ficasse, ainda que as coisas por aqui não fiquem tão boas, há um lugar preparado por Deus para cada um de nós. Um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá morte. Você crê nisso? Se você crê, coloque-se de pé em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer algo para você. As bênçãos de Deus não são apenas para a glória, para outra vida. As bênçãos de Deus também são para hoje, amém? As bênçãos de Deus para hoje, para serem usufruídas, aproveitadas hoje, agora. Você só precisa tomar posse. Acontece que você vive adiando a decisão que você deveria tomar hoje. E deixa eu dizer algo para você: não dá para tomar posse daquilo que a gente vive adiando. Não dá para realizar. Não dá para realizar o sonho que você vive deixando o primeiro passo para amanhã. Não dá. Mas pastor, é tão difícil, parece ser impossível. Deixa eu dizer algo para você que você já sabe. Deixa eu só lembrar para você: o teu Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus do impossível. Esse versículo, essa afirmação, essa expressão, que o nosso Deus é o Deus do impossível, eu costumo dizer que é a explicação do inexplicável. Como explicar? O mar que se abre. A explicação é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Como explicar água que se transforma em vinho? A explicação é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Como explicar um morto ressuscitar? A explicação é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando alguém chegar para você e dizer: pelo amor de Deus, me explica o que aconteceu, a tua família não tinha jeito, o que aconteceu, a tua família mudou, a tua família foi transformada. Quando alguém chegar para você e perguntar: o que aconteceu com teu filho? Ele estava entregue às drogas e agora está servindo ao Senhor. Quando alguém chegar e perguntar para você: o que aconteceu com o teu marido? Ele vivia no adultério, agora ele é fiel a você. Quando alguém perguntar isso para você, você vai dizer assim: a explicação é que para o meu Deus nada é impossível. Você vai encher o pulmão de ar, vai bater no peito e vai dizer: o meu Deus é o Deus do impossível. A vida de Deus para a tua casa, a vida de Deus para a sua família. E eu quero agora encerrar orando por você.
Mas olhe para mim, olhe para mim. Eu não quero só orar por você, não. Eu quero inclusive fazer diferente. Eu quero orar com você. Porque a gente vive uma geração de pessoas que querem só receber a oração. Mas eu quero que essa noite você tome posse de um direito conquistado na cruz do Calvário. Você agora tem o direito de acessar ao Pai, de acessar o céu, de entrar no Santo dos Santos e você mesmo interceder pela sua família. Então eu quero te chamar para orar por você, sim, mas eu quero orar com você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Se você precisa de um milagre na sua família, se você precisa de cura na sua família, se há alguma coisa que você precisa ou que precisa ser resolvida na sua família com urgência, se a morte tem reinado na tua casa, não importa, ela vai bater em retirada em nome de Jesus. Eu quero liberar vida sobre a sua casa, vida sobre o seu casamento, vida sobre os seus filhos, vida sobre a sua família. Não importa o gigante que tem se levantado, ele vai cair por terra em nome de Jesus.